Continuação da leitura do livro O Livreiro de Cabul, de Ousne Sayerstadt. O chamado de Ali. Ele se sente enjoado durante dias. Imperdoável, ele pensa, imperdoável. Ele tenta se limpar, mas não adianta. Ele tenta orar, mas não adianta. Ele procura conforto no Alcorão, vai à mesquita, mas se sente sujo, tão sujo. Seus pensamentos sujos dos últimos tempos estão fazendo dele um muçulmano mau. Deus vai me punir. Aqui se faz, aqui se paga, ele pensa. Uma criança. Eu pequei contra uma criança. Eu o deixei abusar dela e eu não fiz nada. A náusea vira cansaço quando a lembrança da jovem mendiga se atenua. Ele está cansado da sua vida, da sua rotina, da pressa e trata de todos com mau humor e rabugice. Tem raiva do pai que prende a livraria enquanto a vida passa longe dali. Eu tenho 17 anos, pensa, e a vida está acabando antes de começar. Sentado atrás do balcão poeirento, os cotovelos na mesa e a testa apoiada nas mãos, ele se lastima, ergue a cabeça olhando em volta. Vê os livros sobre o Islã, sobre o profeta Maomé, interpretações famosas do Alcorão. Vê livros dos contos de fadas afegãos, as biografias de reis e soberanos afegãos, grossos volumes sobre as guerras contra os britânicos. Belos livros sobre as pedras preciosas afegãs, livros didáticos sobre bordado afegão e fotocópias de livrinhos sobre costumes e tradições afegãos. Tomado pela cólera, ele dá um soco na mesa. Por que eu nasci afegão? Todos esses costumes inflexíveis e tradições arraigadas estão me matando aos poucos. Respeitar isto e respeitar aquilo, não tenho liberdade nenhuma, nada posso decidir por mim mesmo. Sultã só está interessado em contar o dinheiro da venda dos livros. Ele pensa. Ele que enfia os livros no rabo, diz baixinho, esperando que ninguém o ouça. E depois de Alá e dos profetas, o pai é quem tem o posto mais alto na sociedade afegã. Opor-se a ele seria impossível, mesmo que a cabeça dura como Mansur. Ele briga com todos os outros, as tias, as irmãs, a mãe, os irmãos, mas nunca, nunca com o pai. Eu sou um escravo. Mato-me de trabalhar para ter casa, comida e roupa lavada. O que Mansur mais deseja é estudar. Ele sente falta dos amigos e da vida que tinha quando morava no Paquistão. Aqui não tenho tempo para ter amigos, e o único amigo que eu tinha, Raimula, não quer mais me ver. Estão as vésperas do Ano Novo Afegão, o Nowroz. Grandes festas são preparadas no país inteiro. Nos últimos 5 anos, o Talibã proibiu sua comemoração. Eles o consideravam uma festa pagã, um culto ao sol, por ter raízes na religião zoroástrica, adoradores do fogo, que se originou na Pérsia no século VI a.C. Por isso o Talibã também proibiu a tradicional peregrinação de Ano Novo até o túmulo de Ali em Mazar-e-Sharif. E durante séculos houve peregrinos visitando esse túmulo para se purificar dos pecados, pedir perdão, procurar a cura e receber o Ano Novo, que de acordo com o calendário afegão começa em 21 de março, o equinócio da primavera, quando a noite e o dia têm a mesma duração. Ali era primo e genro do profeta Maomé, e o quarto califa é sobre ele que há a disputa entre os muçulmanos xiitas e os sunitas. Para os xiitas ele é o segundo sucessor de Maomé, para os sunitas é o quarto. Mas também, para sunitas como Mansur e a maioria dos afegãos, ele é um dos grandes heróis do Islã. Um guerreiro corajoso, com espada na mão, que diz a história, e Ali foi assassinado em Kufa no ano de 661, e segundo a maioria dos historiadores, foi enterrado em Najaf, no Iraque. Mas os afegãos alegam que ele foi exumado por seus seguidores, que temiam que inimigos se vingassem, violando o corpo de califa. Eles amarraram o corpo de Ali nas costas de um camelo fêmea e deixaram-no correr até não aguentar mais, onde tombasse. E ali o corpo seria enterrado. E de acordo com a lenda, ali seria o local que viria a se chamar de Mazar-e-Sharif, o que significa o túmulo do Magnífico. E durante 5 séculos não havia mais do que uma pequena pedra em cima de um túmulo, mas no século XII essa pequena tumba foi construída, depois que um mulá local recebeu a visita de Ali num sonho.
Então veio Gengis Khan e destruiu a tumba, e o túmulo ficou novamente sem identificação durante séculos. Somente no início do século XV, um novo mausoléu foi construído sobre o que os afegãos alegam ser os restos mortais de Ali. É justamente essa tumba, e a mesquita erguida posteriormente, o destino dos peregrinos. Mansur está decidido a fazer a peregrinação para se purificar. Faz muito tempo que vem pensando nisso. Só restava obter permissão do sultão, seu pai, pois a viagem implicaria ausentar-se da livraria por vários dias. E se há algo que o sultão detesta é não ter Mansur por perto. Ele até conseguiu um acompanhante para a viagem, um jornalista iraniano que costuma comprar livros dele. Um dia estavam conversando sobre a comemoração de fim de ano e o iraniano disse que tinha lugar sobrando no carro. Eu estou salvo, Mansur pensou. Ali está me chamando. Ele quer me perdoar. Mas não consegue a permissão do sultão. O pai não quer dispensá-lo da livraria durante poucos dias da viagem. Ele diz que Mansur tem que preparar catálogos, cuidar dos carpinteiros que estão fazendo novas prateleiras e vender livros. Ele não confia em ninguém mais ninguém, nem mesmo em seu futuro cunhado Rasul. Nem desconfia que Rasul fica, às vezes, sozinho na livraria. Mansur ferve de raiva, porque receava perguntar ao pai. E depois, para a última noite antes da partida, está fora de questão? Mansur insiste, o pai o proíbe. Você é meu filho e vai fazer o que eu quero, diz Sultan categórico. Eu preciso de você na livraria. Livros, livros, dinheiro, dinheiro. O senhor só pensa em dinheiro, Mansur grita. Quer que eu venda livros sobre o Afeganistão sem conhecer meu país? Mal saí de Cabul, ele diz resmungando. O iraniano viaja no dia seguinte. Mansur está revoltado. Como podia o pai negar seu pedido? Ele leva o pai de carro na livraria sem dizer uma palavra. E ao ser perguntado sobre qualquer coisa, responde com monossílabos. O ódio acumulado contra o pai está borbulhando nele. E Mansur só havia cursado o ensino básico quando o sultão tirou-o da escola para colocá-lo na livraria. Tudo o que ele pede é negado. A única coisa que ganhou do pai foi o carro para levá-lo para lá e para cá. E a responsabilidade de uma livraria onde ele está apodrecendo entre as prateleiras. Como quiser, ele diz de repente. Vou fazer tudo o que me pedir, mas saiba que não o faço contente. O senhor nunca me deixa fazer o que eu quero, o senhor me sufoca. Você pode ir no ano que vem, diz Sultão. Não, eu não vou. Eu nunca mais vou lhe pedir nada. Disse que apenas aquele que é chamado por Ali pode viajar a Massar. Por que Ali não quer que ele vá? Seus atos eram imperdoáveis? Ou o pai não estaria escutando o chamado de Ali? A hostilidade de Mansur faz Sultão gelar. Ele olha para aquele adolescente reprimido e crescido e sente uma pontada de medo. Depois de levar o pai e os dois irmãos para as suas respectivas livrarias, Mansur abre a sua e senta-se atrás da escrivaninha suja. Ele retoma a sua posição sombria com os cotovelos na mesa e sente que está prisioneiro da vida. Uma vida cheia de poeira de livros. Chega uma nova entrega. Ele precisa saber um pouco sobre os livros e os olha a contragosto. É uma coletânea de poesias do místico Rumi, um dos poetas favoritos do pai e um dos mais conhecidos dos sufistas afegãos, os místicos islâmicos. Rumi nasceu no século XIII, em Balkh, perto de Mazar-e-Sharif. Mais um sinal, pensa Mansur. Ele decide procurar por algo que possa dar-lhe razão e mostrar ao pai que está errado. Os poemas falam de purificação, de aproximar-se de Deus, aquele que é a perfeição. Falam do autodesapego, diz Rumi. O ego é um véu entre o ser humano e Deus. Mansur lê sobre do que se voltar para Deus e como a vida deve girar em torno de Deus, não em torno de si mesmo. Novamente, Mansur sente-se sujo e a cada página que lê fica mais determinado a se purificar. Ele se fixa num dos poemas mais simples. A água diz ao impuro, venha cá. O impuro responde, tenho vergonha. A água replica, como poderá se purificar dos seus pecados sem mim? A água, Deus e Rumi parecem estar traindo Mansur. A essa altura, o iraniano deve estar longe do alto das montanhas de Hindu Kush, cobertas de neves, ele pensa. Ele passa o dia todo com raiva
e ao escurecer chega a hora de fechar a livraria, buscar o pai e os irmãos e levá-los para casa, para mais um interminável prato de arroz, para mais uma noite com sua tediosa família. Ao baixar a grade da porta para trancá-la, com um cadeado pesado, aparece de repente Akbar, o jornalista iraniano, a pé. Mansur acha que está vendo um fantasma. Não viajou? Pergunta surpreso. Nós fomos, mas o túnel de Salang está fechado hoje. Por isso, vamos tentar novamente amanhã, ele diz. Encontrei seu pai na rua e ele me pediu para te levar. Vamos partir da minha casa às 5 horas amanhã cedo, assim que terminar o toque de recolher. Ele disse isso mesmo? Mansur está sem fala. Deve ser um chamado de Ali. Está me chamando com muita força, ele murmura. Mansur passa a noite na casa de Akbar, para ter certeza de que vai acordar na hora certa. E para garantir que o pai não mude de ideia, eles partem na manhã seguinte antes de clarear. E Mansur não tem outra bagagem além de um saco plástico cheio de latas de refrigerantes e biscoitos recheados de banana e kiwi. Akbar trouxe um amigo e estão bem animados no carro. Ouvem trilhas sonoras de filmes indianos, cantando bem alto. Mansur trouxe um pequeno tesouro, uma fita cassete ocidental, pop dos anos 80. Is this love? Baby, don't hurt me, no more. Ressoa no frescor da madrugada. Meia hora depois, Mansur já comeu o primeiro pacote de biscoitos e bebeu 2 refrigerantes. Está se sentindo livre, tem vontade de gritar e coloca a cabeça para fora da janela. Uou, ai, lá vou eu. Eles atravessam paisagens que ele nunca viu antes. Logo ao norte de Cabul está a planície de Shomali, uma das áreas mais devastadas por guerras no Afeganistão, onde apenas poucos meses atrás estrondeavam as bombas do B-52 americano. Que lindo, grita Mansur, e a planície é bela à distância, com as imensas montanhas de Hindu Kush no horizonte, cobertas de neve. Hindu Kush significa assassina de hindus. Nesta cordilheira, milhares de soldados indianos morreram congelados durante um ataque a Cabul. Ao se chegar à planície, a paisagem de guerra torna-se marcante. Ao contrário dos soldados indianos, não foi Hindu Kush que deteve os B-52. Muitos dos acampamentos do Talibã ainda não foram removidos. As cabanas são agora grandes crateras ou então estão esparramadas por todo lado, arrasadas pelas bombas. Uma cama de ferro toda retorcida, onde um talibã pode ter sido atingido enquanto dormia, parece um esqueleto na beira da estrada. Ao lado há um colchão cheio de furos, mas a maior parte das coisas já foi saqueada. Já nas horas seguintes à queda do Talibã, as pessoas do local se apoderaram das bacias, lâmpadas a gás, tapetes e colchões dos soldados. A pobreza tornava a pilhagem dos mortos uma necessidade. Ninguém chorou os mortos na beira da estrada ou na areia. Ao contrário, muitos deles foram violados pelo povo local. Seus olhos foram furados, a pele removida, os corpos cortados e despedaçados, por vingança aos talibãs, por terem aterrorizado o povo da planície de Shomali durante tantos anos. A planície foi a linha de frente entre o Talibã e os homens de Massoud, da Aliança do Norte, durante 5 anos, e o poder trocou de mãos 6 ou 7 vezes. Como a linha de frente sempre mudava de lugar, o povo local tinha que fugir ou para o Vale de Panjshir ou para o sul, a caminho de Cabul. A maioria dos habitantes era Tadjik, e quem não conseguia fugir arriscava ser vítima da limpeza étnica do Talibã. Antes de o Talibã se retirar, eles envenenaram os poços e explodiram encanamentos de água e sistemas de barragens essenciais na planície ressecada, que antes da Guerra Civil fazia parte da área agrícola que circundava Cabul. Mansur olha em silêncio para os povoados arrasados ao passarem. Da maioria restam apenas ruínas, esqueletos da paisagem. Muitos dos povoados foram sistematicamente incendiados pelo Talibã, que tentava conquistar a última parte que restou do país, a 10ª fração, o Vale de Panjshir, as montanhas do Hindu Kush e as áreas desérticas próximas ao Tajiquistão. Teriam conseguido, não fosse o 11 de setembro, quando o mundo começou a se preocupar com o Afeganistão. Em toda parte há tanques de guerra retorcidos, veículos militares bombardeados e peças soltas de metal que Mansur nem imaginava que possam ter sido. Um homem solitário empurra um arado, e no meio da sua plantação,
a um enorme carro de combate. O homem desvia dele, é pesado demais para ser removido. O carro, onde eles estão, passa rapidamente pela estrada esburacada. Mansur tenta encontrar o povoado da sua mãe, ao qual não mais voltou desde os 5 ou 6 anos de idade. O tempo todo aponta para novas ruínas. Ali. Mas nada distingue um povoado do outro. O lugar onde visitava os parentes da mãe, quando menino, poderia ser qualquer um desses montes de ruínas. Ele relembra como corria pelos caminhos e plantações. Agora a planície é uma das áreas mais minadas do mundo. Só as estradas estão seguras. Crianças com trouxas de lenha e mulheres carregando baldes d'água andam pela beira da estrada. Tentam evitar as valas, possivelmente minadas. O carro peregrino passa por grupos de desminagem que sistematicamente detonam ou desativam os explosivos. Limpam alguns metros por dia. Sobre as armadilhas mortíferas, as valas estão cobertas de tulipas com hastes curtas e de um escuro cor-de-rosa. Mas são flores para admirar de longe. Pegando uma, arrisca-se a perder uma perna ou um braço. Akbar se diverte lendo um livro da Organização de Turismo Afegã, lançado em 1967. Ao longo da estrada, há crianças vendendo correntes de tulipas cor-de-rosa e, na primavera, cerejeiras, abricoeiros, amendoeiras e pereiras brigam pela atenção dos viajantes. Uma paisagem florida segue de Cabul por todo o caminho. Eles dão risadas. Nessa primavera, a única coisa que podem ver é uma ou outra cerejeira rebelde que sobreviveu a bombas, mísseis, 3 anos de seca e poços envenenados. Mas será difícil encontrar um caminho sem minas para chegar às cerejas. A cerâmica local é uma das mais belas do Afeganistão. Dê uma parada para ver as oficinas na beira da estrada, onde os artesãos fazem travessas e vasilhas seguindo tradições seculares. Akbar lê. As tradições parecem ter sofrido um duplo golpe, diz o amigo Akbar, Said, que está dirigindo. Não há uma oficina de cerâmica no caminho para o túnel de Salam. Começa a subida. E Mansur bebe o terceiro refrigerante e lança a lata elegantemente para fora do carro. Sujar uma cratera de bomba era melhor do que sujar o carro. A estrada sobe vertiginosamente para um túnel mais alto do mundo. Ela se estreita de um lado do paredão montanhoso e do outro água corrente, às vezes como uma cachoeira, às vezes como um riacho. O governo soltou trutas no rio, e daqui a alguns anos estará com cardumes. Akbar continua a leitura. Não há mais peixe nesse rio. O governo teve outras coisas com que se preocupar anos depois de um guia turismo ser publicado. Tão pouco artesãos, tão pouco rio, tão pouco peixes. Nos lugares mais improváveis há tanques de guerra queimados. Estão no fundo do vale, no meio do rio, balançando num precipício, deitados, virados ou aos pedaços. Contando Mansur, chega logo a 100. A maioria são de guerra contra a União Soviética, quando o Exército Vermelho avançou a partir das repúblicas soviéticas do norte, pensando que tinham os afegãos sob controle. Os russos foram logo vítimas das táticas de guerrilha astuciosas dos mujahedin, que se deslocavam como cabritos pelas montanhas. E de longe os postos de vigia podiam ver os pesados tanques russos se arrastando no fundo do vale. E mesmo com armas caseiras, os guerrilheiros eram praticamente invulneráveis quando atacavam em emboscada. Os soldados estavam por toda parte, disfarçados de pastores, com os kalashnikovs escondidos sobre o ventre dos cabritos. Podiam começar o ataque relâmpago a qualquer momento. Sobre o ventre de carneiros de pelo longo, podiam até esconder mísseis, conta Akbar, e já leu páginas e mais páginas sobre a guerra sangrenta contra a União Soviética. Alexandre, o Grande, também sofreu para subir as montanhas por estes caminhos. Depois de conquistar Cabul, atravessou Hindu-Kush no caminho de volta para o Irã, na antiga Pérsia. Dizem que o Alexandre escreveu odes a essas montanhas
que inspiravam a fantasia para mistérios e o descanso eterno. Akbar lê no guia turístico. O governo planejava uma estação de esqui nesse lugar. Ele exclama de repente, olhando para cima das encostas íngremes. Isso em 1967, assim que a estrada fosse asfaltada, diz aqui. A estrada foi asfaltada, como previu o guia, mas não sobrou muito do asfalto. E a estação de esqui ficou só nos planos. Seria uma descida explosiva. Akbar ri. Ou talvez as minas pudessem exibir cartazes como experimente passeio bombástico, o legítimo esporte radical do Afeganistão. Todos dão risadas. A realidade trágica às vezes parece um desenho animado ou um filme de suspense. Eles visualizam esquiadores coloridos explodindo em 1000 pedaços, montanha abaixo. O turismo, outrora uma das mais importantes fontes de renda do Afeganistão, hoje pertence ao passado. A estrada por onde passam já foi chamada de trilha hippie. Jovens progressistas e nem tão progressistas vinham ali para encontrar uma bela paisagem, um estilo de vida selvagem e o melhor haxixe do mundo. E ópio para os mais experientes. Nos anos 60 e 70, milhares de hippies vinham anualmente para o país montanhoso. Alugavam ladas antigos e partiam. Também mulheres viajavam sozinhas pelas montanhas. Na época já havia bandidos e ladrões de estrada, mas isso só tornava a viagem ainda mais emocionante. Não era um grande problema. Nem o golpe contra Zahir Shah, em 1973, conseguiu impedir o fluxo de turistas. Só o golpe comunista, em 78, e a invasão do ano seguinte colocaram um fim aos trilheiros hippies. Os 3 rapazes já haviam rodado umas 2 horas quando alcançaram a fila de peregrinos. Totalmente parada e nevada. A neblina era espessa, o carro deslizava. E Said não tem correntes nas rodas. Com tração dianteira não precisava de correntes, ele garante. Cada vez mais carros giram nos sulcos profundos de gelo e neve. E quando um carro para, todos param. A estrada é estreita demais para fazer ultrapassagens. Nesse dia, o tráfego vai de sul a norte, de Cabul a Massar. No dia seguinte, seguirá na direção oposta. A estrada montanhosa não tem capacidade para mão dupla. A estrada de 450 quilômetros de Cabul a Massar leva pelo menos 12 horas por ser atravessada. Às vezes o dobro, ou até 4 vezes mais. Muitos dos carros presos em tempestades e avalanches de neve só serão resgatados no verão. E é agora, na primavera, que a maioria fica presa. Graceja Akbar. Eles passam pelo ônibus que provocara a fila. Ela foi colocado à beira da estrada, enquanto os passageiros no caminho para a tumba de Ali pedem carona aos carros que seguem o passo de tartaruga. Mansur ri ao ver as letras pintadas na lateral do ônibus. Imborg, Frankfurt, London, Kabul. Ele lê, dando gargalhadas, rindo ainda, mais ao ver o para-brisa. Welcome, King of Road. King of Road. Está escrito com letras vermelhas recém-pintadas. É uma viagem tanto, ele se diverte. Eles não dão carona aos passageiros no expresso Kabul. Said, Mansur e Akbar querem ficar no mundo só deles. Eles entram na primeira galeria, colunas sólidas de concreto, com teto protetor contra avalanches de neve. Mas passar pelas galerias é difícil. Por serem abertas, estão cheias de neve levada pelo vento e já virando gelo. Sulcos profundos de neve são um desafio para um carro sem correntes. O túnel de Salang, com 3.400 metros acima do nível do mar, e as galerias, de até 5.000 metros de altitude, foram presentes dados ao Afeganistão quando a União Soviética tentou fazer do país um estado satélite. As obras foram iniciadas por engenheiros russos em 1956 e os túneis ficaram prontos em 1964. Também foram os russos que começaram a asfaltar as primeiras estradas do país. Isso nos anos 50,
e durante o regime de Sahir Khan, o Afeganistão era considerado um país amigável. O rei liberal viu-se forçado a apelar para a União Soviética porque nem os Estados Unidos nem a Europa achavam interessante investir num país tão montanhoso. O rei precisava de dinheiro e tecnologia e decidiu ignorar que os laços com a grande potência comunista estavam ficando cada vez mais estreitos. O túnel era estrategicamente importante para a resistência talibã. No final dos anos 90, foi explodido pelo herói Mujahedin Massoud, numa última tentativa desesperada de conter o avanço talibã para o norte. Chegaram até ali e nem um passo além. Está totalmente escuro, ou melhor, cinza. O carro derrapa, fica preso na neve, prendendo-se nos sulcos. O vento uiva e não se pode ver absolutamente nada através da nevasca. E Said segue por onde imaginava estar a estrada, então em cima do gelo puro, sem correntes, apenas ali, pode lhes garantir uma viagem segura. Eu não posso morrer antes de chegar à tumba dele, Mansur pensa, porque ali está me chamando. Está clareando um pouco. Estão na estrada do túnel de Salang. Numa placa está escrito: atenção, perigo de envenenamento caso fique preso no túnel. Desligue o motor e procure a saída mais próxima. Mansur olha para Akbar com um ar interrogativo. Apenas um mês atrás, 50 pessoas ficaram presas no túnel por causa de uma avalanche de neve, conta o bem informado Akbar. Fazia 20 graus abaixo de zero e o motorista deixou o motor ligado para manter o calor. Depois de horas, quando retiraram a neve, encontraram os corpos de uns 10 ou 20 pessoas que tinham adormecido devido ao monóxido de carbono, mortas por envenenamento. Isso acontece com frequência. O carro para, a fila não anda. É imaginação minha ou estão realmente ficando com dor de cabeça? Pergunta Akbar. Eu também tô, diz Mansur. Vamos procurar a saída mais próxima. Não, vamos esperar que a fila comece logo a andar, diz Said. Se a fila começar a andar e a gente não tiver ao carro, aí seremos nós a provocar o engarrafamento. Morrer por envenenamento de monóxido de carbono é assim? É isso que você quer? Pergunta Mansur. Estão com as janelas fechadas. Said acende o cigarro e Mansur berra. Tá louco, cara? Grita Akbar, arrancando o cigarro da boca e apagando-o. Quer nos envenenar ainda mais? Um irascível sentimento de pânico se espalha pelo carro. Ainda estão totalmente parados. Então, algo acontece. Os carros da frente estão se movendo em marcha lenta. Os 3 rapazes saem do túnel com a cabeça estourando de dor. Assim que respiram ar puro, a dor some. Mas ainda não conseguem enxergar nada. A neblina parece uma massa flutuante acinzentada. Não há nada a fazer além de seguir as pegadas da neve e as lanternas dos automóveis à frente. Voltar é impossível. Estão unidos numa comunhão do destino. Todos os peregrinos seguem pelas mesmas trilhas de gelo. Até Mansur parou de mordiscar biscoitos. O silêncio no carro é sepulcral. É como dirigir no meio do nada, mas um nada cheio de penhascos, minas, avalanches de neve e outros perigos que podem atingi-los a qualquer momento. Finalmente, a neblina se dissipa, mas eles ainda estão na beira do penhasco. É pior agora que podem ver. E Mansur oferece um refrigerante e acende o cigarro. O 20º do dia. Está aproveitando, não é? Se teu pai te visse fumar, não ia ficar nada contente. Diz Akbar. Sultan não pode saber que Mansur fuma, mas agora, na nevasca, na liberdade, ele acende um atrás do outro. Ali, ele é apenas um dos rapazes. Começa a descida, o carro balança de um lado para o outro, derrapa de repente de lado, entra estrada abaixo e Said perde o controle e pragueja. Akbar e Mansur, se segurem! Como se isso ajudasse o carro, impedisse de voarem no precipício abaixo. O carro desliza de lado, se endireita e desliza de novo, antes de continuar seguindo aos balanços. Eles passam por uma placa que os deixa com mais medo ainda. Atenção, perigo de minas. Bem ao lado, ou talvez onde estão derrapando, há uma profusão de minas.
Não existe neve no mundo que possa protegê-los das minas. Isso é loucura, Mansur pensa, mas nada diz. Ele não quer ser chamado de covarde. Além do mais, ele é o mais novo. Ele olha os tanques espalhados lá embaixo, cobertos de neve, junto aos destroços de carros que também não conseguiram terminar a viagem. Mansur faz uma oração. Ali não o chamou só para vê-lo sendo arremessado penhasco abaixo. Mesmo que muitos dos seus atos não estivessem de acordo com o Islã, ele veio para se purificar, deixar os pensamentos pecaminosos para trás e se tornar um bom muçulmano. Enquanto descem a montanha, ele sente como se estivesse num transe. E após um tempo, que parece uma eternidade, eles chegam às planícies sem neve e as últimas horas antes de apontar a Mazar-e-Sharif passam depressa. No caminho para a cidade, são ultrapassados por veículos com homens fortemente armados. E na traseira dos veículos estão soldados barbudos, com os Kalashnikovs apontados em todas as direções. Eles sacodem a 100 por hora na estrada esburacada. A paisagem é desértica, estepes e morros rochosos. Vez ou outra passam por pequenos oásis verdes e povoados com casinhas de barro. Na entrada da cidade são parados um ponto de controle. Homens rudes os apressam a passar pela barreira, uma corda presa entre 2 mísseis usados. Entram na cidade exaustos e tensos. Surpreendentemente, conseguiram fazer a viagem em 12 horas. Em todos os telhados, vêm soldados armados de prontidão. Eles temem tumultos na véspera do Ano Novo. E ali, nas montanhas, não há nenhuma força de paz internacional. Apenas 2 ou 3 líderes de guerra, em guerra. Os soldados nos telhados pertencem ao governador Azara. Os soldados nos veículos são homens do Tajik, Ata Muhammad. O uniforme específico é a marca que identifica aqueles que lutam pelo Uzbek, Abdul Rashid Dostum, e todos apontam suas armas para a rua, onde milhares de peregrinos passeiam ou conversam em grupos perto das mesquitas, no parque e nas calçadas. A mesquita azul parece uma revelação, iluminada no escuro. É a mais bela construção que Mansur já viu. A iluminação foi um presente da embaixada americana por ocasião da visita do embaixador à cidade. Lanternas vermelhas iluminam o parque ao redor da mesquita e lanternas vermelhas iluminam o parque. E agora, essa praça está lotada de peregrinos. É ali que Mansur vai pedir perdão pelos seus pecados. É ali que ele vai se purificar. Ele fica trêmulo ao ver a imponente mesquita. A fome aperta. Refrigerantes e biscoitos são pouca comida para um viajante. Os restaurantes estão lotados de peregrinos e Mansur Said Akbar encontrou finalmente uma ponta de tapete para se sentar no restaurante escuro da Rua dos Kebabs. O lugar cheira a carne de carneiro grelhada, servida com pão e cebolas inteiras. Mansur morde um pedaço de cebola e se sente como se estivesse bêbado, eufórico. Tem vontade de gritar novamente, mas fica em silêncio e devora a comida junto com os outros 2. Ele já não é mais uma criança e se esforça para manter a mesma expressão de Akbar e Said, relaxada e confiante. Na manhã seguinte, Mansur é acordado pelos chamados para a oração dos mulás. Allahu Akbar, Deus é grande. Troveja como se alguém estivesse amarrado enormes altos-falantes nos seus ouvidos. Ele olha pela janela e vê a mesquita azul reluzindo pelos raios matinais. Centenas de pombas brancas sobrevoam o lugar sagrado. Elas vivem em 2 torres do lado de fora da tumba e reza a lenda que se uma pomba cinza, porventura, entra na revoada, ganha penas brancas em questão de 40 dias, e que cada 7ª pomba seria uma alma sagrada. Por volta das 7h30 da manhã, Mansur se acotovela junto a Akbar e Said para furar o cerco à mesquita. Mostrando o cartão da imprensa de Akbar, eles conseguem chegar até o palanque. Muitos dormiram ali a noite toda para conseguir ver de perto o momento em que a bandeira de Ali será hasteada por Hamid Karzai, o novo líder do Afeganistão. As mulheres estão sentadas num lado, algumas de burca, outras apenas com véu branco. Os homens estão do outro lado, enquanto as mulheres podem se sentar quietas no chão. Os homens
precisam se acotovelar para achar um lugar para ficar. As árvores do lado de fora estão apinhadas de gente. A polícia circula com chicotes, mas cada vez mais pessoas conseguem cruzar as barreiras. Elas pulam por cima dos cordões de isolamento, correndo dos chicotes. A segurança é rígida porque todos os ministros estão sendo esperados nesse evento. As autoridades do governo entram, lideradas por Hamid Karzai, vestido com uma capa de seda característica, com listras azuis e verdes. Ele sempre se veste de modo a representar o Afeganistão inteiro. Boina de pele de carneiro, de Kandahar do Sul, capa das áreas do norte e túnica das províncias do oeste, na divisa com o Irã. Mansur estica o pescoço para tentar ver melhor. Ele nunca viu Karzai em pessoa. O homem que conseguiu tirar o Talibã do seu quartel-general em Kandahar e que quase foi morto com um míssil americano, errou o alvo e foi lançado em direção às suas tropas. Karzai, um pashtun de Kandahar, que com um curto período de tempo apoiou o Talibã, porém mais tarde usou a sua posição de líder da tribo por um poderoso clã, Popol-Zaik, para conquistar seguidores na luta contra o Talibã. Quando os americanos começaram sua campanha de bombardeios, ele partiu numa viagem suicida de motocicleta pelo território talibã para convencer os oligarcas de que o Talibã estava acabado. Dizem que eles convenceram mais por uma coragem do que por seus argumentos. Enquanto as batalhas assolavam a periferia de Kandahar e Karzai conduzia a ofensiva contra a cidade, os delegados da Conferência das Nações Unidas de Bonn elegeram-no como um líder do país. Um novo líder. Eles tentaram destruir a nossa cultura, tentaram aniquilar as nossas tradições, tentaram tirar-nos do Islã, gritou Karzai para a multidão. O Talibã tentou manchar o Islã, arrastar todos nós para a lama, tornar-nos inimigos do mundo inteiro. Mas nós sabemos o que é o Islã. O Islã é a paz. O ano novo que começa hoje, o ano de 1381, é o ano da renovação. É o ano em que vai ser seguro e tranquilo morar no Afeganistão, em que vamos consolidar a paz e desenvolver a nossa sociedade. Hoje recebemos ajuda do mundo inteiro, mas um dia, vamos nos tornar um país que pode ajudar o mundo inteiro. Ele grita e a multidão se enche de júbilo. Nós, sussurra Mansur, ajudarmos o mundo? É um pensamento absurdo para ele. Mansur viveu toda a sua vida em guerra. Para ele, o Afeganistão é um país que recebe tudo do exterior, de alimentos até as armas. E depois de Karzai, o ex-presidente Burhanuddin Rabbani toma a palavra. Um homem corpulento, mas de pouco poder. Teólogo e professor da Universidade do Cairo, ele fundou o partido Jamia e Islam, que reunia uma fração dos Majahedin. Trouxe consigo o estrategista militar Ahmed Shah Massoud, que viria a ser o grande herói para a batalha contra a União Soviética, da Guerra Civil e da oposição ao Talibã. Massoud foi um líder carismático, profundamente religioso, mas pró-Ocidente. Falava francês fluentemente e queria modernizar o país. Acabou assassinado por 2 homens-bombas tunisianos 2 dias antes dos ataques terroristas aos Estados Unidos e ganhou um status místico. Os tunisianos tinham passaporte belga e se apresentaram como jornalistas. Comandante, o que faria com que Osama Bin Laden, depois de conquistar todo o Afeganistão? Foi a última pergunta que Massoud ouviu. Ele teve tempo para a última gargalhada antes de os terroristas detonarem a bomba da máquina fotográfica. Até mesmo os pashtuns cultuam a imagem de Massoud, o leão de Panjshir. Rabbani dedica seu discurso a Massoud, mas o tempo de glória de Rabbani foi a guerra sagrada contra a União Soviética. Nós forçamos os comunistas a deixar nosso país. Nós podemos forçar todos os invasores a deixar o nosso sagrado Afeganistão. Ele grita. As tropas russas se retiraram na primavera de 1989. O muro de Berlim caiu alguns meses mais tarde. E pelo que Rabbani gostava de receber as honras, e houve ainda a dissolução da União Soviética.
Não fosse a Jihad, o mundo inteiro ainda estaria nas garras dos comunistas. O muro de Berlim caiu por causa dos ferimentos que nós infligimos à União Soviética e da inspiração que demos a todos os povos oprimidos. Nós retaliamos a União Soviética em 15 partes. Nós sublibertamos o povo do comunismo. A Jihad resultou num mundo mais livre. E nós salvamos o mundo porque o comunismo teve seu fim aqui, no Afeganistão. Mansur manuseia sua câmera fotográfica. Ele conseguiu chegar quase em frente ao palanque para tirar fotos de perto de todos os oradores, principalmente de Karzai. Ele bate uma foto atrás da outra do homem baixinho e magro. Isso vai ser algo para mostrar ao meu pai. Os homens discursam, oram e discursam no palanque, um atrás do outro. O mulá agradece a Alá, enquanto o ministro da Educação diz que o Afeganistão precisa transformar-se em um país onde as armas sejam substituídas pela internet. Troquem seus rifles por computadores, ele grita. Seguida, acrescenta que os afegãos precisam parar de discriminar os grupos étnicos. Vejam a América. Lá todos vivem em um só país, são todos americanos. Lá eles vivem sem problemas. Durante os discursos, as chicotadas continuam sendo administradas no público, mas isso de nada adianta, cada vez mais pessoas conseguem se espremer por sobre as barreiras para chegar ao lugar sagrado no interior. A gritaria da multidão é tanta que mal se pode ouvir os discursos. Parece mais um acontecimento do que uma cerimônia religiosa. Soldados armados estão nas escadarias e nos telhados ao redor da mesquita. Uns 10 soldados das forças especiais americanas estão posicionados no telhado plano da mesquita para proteger o pálido embaixador americano. Outros estão em volta dele. Para muitos afegãos, é um sacrilégio deixar infiéis pisarem no telhado da mesquita. Guardas não permitem que nenhum não muçulmano entre na mesquita. Mas não há muitos deles ali. Os turistas ocidentais não estão exatamente fazendo peregrinação ao Afeganistão nessa primeira primavera, após a queda do Talibã. Só um ou outro correspondente de guerra aparece nas festas de Ano Novo. Os líderes guerrilheiros em combate também ganharam lugar no palanque. Ata Muhammad e o general Abdul Rashid Dostum, o Tadjik Ata Muhammad, é quem governa a cidade. O Uzbek Dostum é quem pensa que devia estar no governando. Os dois inimigos ferrenhos estão lado a lado, ouvindo seus discursos. Ata Muhammad, de barba do estilo talibã. Dostum, corpulento como um boxeador precocemente aposentado. Eles se aliaram a contragosto durante a última ofensiva contra o Talibã. E agora há novamente uma barreira hostil entre eles. Dostum é o mais mal afamado membro do novo governo e foi incorporado unicamente para que não caísse na tentação de sabotá-lo. O homem que agora pisca contra o sol, com as mãos pacificamente cruzadas diante do corpo volumoso, é um dos afegãos a respeito de quem correm histórias das mais cruéis. Como punição por uma ofensa, podia amassar seus soldados em um tanque de guerra e pô-lo em movimento. Amarrar, no caso, até os corpos virarem trapos sangrentos. Numa ocasião, milhares de soldados talibãs foram levados ao deserto e colocados em contêineres, que foram trancados e abandonados. Quando foram abertos dias depois, os prisioneiros estavam mortos e carbonizados pelo calor ardente. Dostum também é conhecido como mestre da traição. Já serviu a diversos líderes e traiu a todos. Lutou ao lado de russos quando eles atacaram. Dizia-se ateu e grande bebedor de vodka. Hoje mostra-se um reverente a Alá e prega o pacifismo. Em 1381, ninguém tem o direito de distribuir armas porque levará a batalha e novos conflitos. Esse é o ano de recolher as armas, não de distribuí-las. Mansur ri. Dostum é um analfabeto funcional por excelência. Ele quase soletra o manuscrito, vendo hesitantemente como uma criança. Vez por outra para, recupera-se em seguida e grita ainda mais alto. O último mulá,
e incita a luta contra o terrorismo. No Afeganistão de hoje, há campanhas contra tudo do que não se gosta, campanhas que variam conforme as pessoas que discursam. O Islã é a única religião cujo livro sagrado diz que devemos combater o terrorismo. Os terroristas se voltaram para o Afeganistão e é nosso dever combatê-los. Em nenhum outro livro sagrado está escrito coisa parecida. Deus disse a Maomé: não se deve rezar numa mesquita construída por terroristas. Verdadeiros muçulmanos não são terroristas, porque o Islã é a mais tolerante de todas as religiões. Quando Hitler matou os judeus na Europa, os judeus em terras muçulmanas estavam seguros. Os terroristas são falsos muçulmanos. Depois de horas de discursos, a bandeira sagrada finalmente vai ser hasteada. A bandeira verde de Ali Janda, que ficou sem ser hasteada por 5 anos. O mastro da bandeira está deitado, apontando para a mesquita. Karzai esque o mastro ao soar os tambores e o júbilo da multidão. E a bandeira religiosa é hasteada. Vai ficar ali por 40 dias. Houve-se uma salva de tiros e a barreira é retirada. As 10.000 pessoas que ficavam do lado de fora lançam-se rumo à mesquita, ao túmulo e à bandeira. Mansur já cansou do empurra-empurra e da celebração, quer fazer compras. Ali pode esperar. Faz tempo que ele está pensando nisso, que todos os seus de sua família vão ganhar um presente. Se todos ganharem um pedaço da viagem, seu pai tratará seus desejos no futuro com mais indulgência. Primeiro, compra um tapete de orações, lenços e rosários. Depois, cristais de açúcar. Cristais grandes para quebrar e mordiscar com chá. Ele sabe que sua avó Bibigul perdoará todos os seus pecados cometidos ou futuros se ele voltar com aqueles cristais que pesam quilos e que só são feitos em Mazar. Ele ainda compra vestidos e joias para as tias e óculos de sol para os irmãos e tios. Ele nunca viu venderem óculos de sol em Cabul. Carregando todas as compras em grandes sacos plásticos cor-de-rosa de cigarros Pleasure, ele volta para a tumba de Caliph Ali. Os presentes de Ano Novo devem ser abençoados. Ele os leva para dentro da cripta e se aproxima dos mulais, que estão sentados perto da parede de ouro do interior da tumba. Ele coloca os presentes na frente de um deles, que lê o Alcorão enquanto respira sobre os presentes. E quando termina de ler a oração, Mansur põe os embrulhos de novo nos sacos plásticos e sai apressado. Na parede de ouro, pode-se fazer um pedido. Seguindo o espírito dos discursos patrióticos, ele encosta a cabeça na parede de ouro e faz uma prece. Que ele um dia tenha orgulho de ser afegão. Que ele um dia tenha orgulho de si mesmo e de seu país. E que o Afeganistão seja respeitado pelo mundo. Nem Hamid Karzai poderia ter se expressado melhor. Embevecido com tudo o que viu e ouviu, Mansur acaba se esquecendo de rezar por sua purificação e pelo perdão, o motivo de ele ter vindo até Mazar. Ele já se esqueceu da jovem mendiga, do seu corpo magro e infantil, dos grandes e pálidos olhos castanhos, do cabelo desgrenhado. Ele sai da tumba e vai até a bandeira de Ali. Também lá, os mulás recebem os sacos plásticos de Mansur, mas ali eles não têm tempo para tirar os presentes dos sacos. A fila de pessoas querendo as bênçãos de tapetes, rosários, alimentos e lenços é interminável. Os mulás apenas pegam os sacos plásticos de Mansur, esfregam-nos no manto, no mastro da bandeira, dizem uma oração breve e o devolvem. Mansur joga-lhes algumas moedas e os tapetes de orações e os cristais de açúcar estão abençoados outra vez. Ele está ansioso para presentear a avó, Sultã, as tias e os tios. Mansur vai andando com um sorriso nos lábios. Está cheio de felicidade. Livre da livraria, livre das garras do pai. Ele anda pela calçada em frente à mesquita na companhia de Abkar e Said. Este é o melhor dia da minha vida, o melhor dia, ele grita. Akbar e Said olham-no surpresos, um tanto constrangidos, mas tocados pela sua felicidade.
Eu amo Mazar, eu amo Ali, eu amo a liberdade, eu amo vocês, grita Mansur pulando pela rua. É a primeira viagem que faz por conta própria, o primeiro dia da sua vida em que não viu uma única pessoa da sua família. Eles decidem ver uma luta de Butsashi. Os territórios do norte são conhecidos por seus Buzashis, mais violentos e mais rápidos. De longe podem ver que a luta já começou. Nuvens de poeira sobem no campo, onde 200 homens a cavalo disputam um corpo de bezerro sem cabeça. Os cavalos mordem e esperneiam, dão coices e pulos, enquanto os cavaleiros chicote entre os dentes tentam agarrar a carcaça no chão. O bezerro troca de mãos por tanta rapidez que às vezes parece estar sendo jogado de um cavaleiro a outro. O objetivo é mover o bezerro de um lado do campo até o outro e depositá-lo num círculo desenhado no chão. Algumas lutas são tão violentas que o animal inteiro é despedaçado. Para quem desconhece o jogo, parece que os cavalos estão apenas correndo um atrás dos outros, como cavalheiros balançando de sela. Eles usam longas capas bordadas, botas de couro e salto alto enfeitadas, chegando ao meio da coxa, e chapéus de pele de carneiro. Karzai grita Mansur ao reconhecer o líder afegão no campo, e Dostum. O líder da tribo e o líder guerrilheiro estão lutando entre si para pegar o bezerro. Para provar que é o líder mais forte, é preciso participar das lutas de Buzashi e não só montar dando voltas na periferia dos caos, mas ficar no centro, no calor da luta. Porém, tudo pode se arranjar com dinheiro. Frequentemente, homens poderosos pagam para serem ajudados a vencer. Karzai está na periferia da luta e não consegue acompanhar o ritmo dos outros cavaleiros. O líder tribal do sul nunca aprendeu bem as regras brutais do Buzashis. É uma luta das estepes, e é o grande filho das estepes, o general Dostum, quem ganha. Os que os Buzashis deixam ganhar. Deve valer a pena. Dostum recebe os aplausos montado em sua cela como comandante de guerra. Às vezes dois times disputam, outras vezes é uma disputa de todos contra todos. O Buzashi é um dos esportes mais selvagens do mundo, trazidos pelos afeganistãos, pelos mongóis, que assolavam o país sob o comando de Gengis Khan. É também um modo de apostas. Homens poderosos entre o público apostam milhões de afeganes em cada partida. Quanto mais dinheiro, mais selvagem será a luta. Além disso, os Buzashi é um jogo de grande importância política. Um líder local deve ser ele próprio um bom lutador de Musashi, ou possuir um estábulo com bons cavalos e cavaleiros. A vitória impõe respeito. Desde os anos 50, as autoridades afegãs tentam regulamentar as lutas. Os participantes fazem pouco caso. Eles sabem que seria impossível seguir certas regras. Mesmo após a invasão russa, os torneios continuaram. Apesar do caos reinante do país, muitos participantes não conseguiram chegar, pois tinham que atravessar zonas de combate. Os comunistas, que em geral tentaram acabar com a maioria das enraizadas tradições afegãs, nunca ousaram mexer com os Buzashi. Ao contrário, tentaram ganhar popularidade promovendo torneios. Os ditadores se sucedendo nas tribunas, mesmo assim acabaram com grande parte dos fundamentos do Buzashi. Quando a coletivização teve início, poucos podiam manter estábulos com cavalos bem treinados. Os cavalos dos Buzashi foram dispersos e usados na agricultura. Quando os donos das terras sumiram, cavaleiros e cavalos também se foram. O Talibã proibiu as lutas e as classificou de não islâmicas. Aquela era a primeira grande luta Buzashi após a queda do Talibã. Mansur encontrou um lugar bem na frente, às vezes que parecia recuar rapidamente para não ser atingido pelos cavalos. Ele tira várias fotos da barriga dos cavalos quando parece que vão se arremessar por cima dele, da poeira levantada do bezerro maltratado, de um pequeno Karzai à distância de um Dostum vitorioso. E depois da luta, tira uma foto, mesmo ao lado de um dos Buzashis. O sol está se pondo, lançando raios vermelhos sobre o campo poeirento. Os peregrinos também estão cobertos de poeira, exaustos. Encontram um lugar para comer fora da arena.
e eles se sentam no tapete e comem em silêncio. Sopa, arroz, carne de carneiro e cebola crua. Mansur devora a comida e pede mais uma porção. Eles cumprimentam alguns homens sentados em círculo ao lado deles, fazendo queda de braço, e servido o chá, a conversa pode começar. Vocês são de Cabul? O homem pergunta. Mansur confirma com a cabeça. Peregrinos? Os homens hesitam um pouco. Bem, a princípio estamos viajando com as codornas, responde um velho quase desdentado. De Herat. Demos uma volta grande. Kandahar, Cabul e depois viemos para cá. Aqui acontecem as melhores lutas de codorna. O homem tira do bolso um saquinho de pano e dele salta uma ave, uma pequena codorna. Ele ganhou todas as rinhas onde nós o colocamos. Nós ganhamos um montão de dinheiro com ele. O velho dá de comer a codorna com seus dedos de garra de águia, tortos e macilentos. A codorna sacode suas penas, despertando. É tão pequena que cabe nas mãos grandes e brutas do homem. São trabalhadores em férias, e após 5 anos de proibição, agora podem viver sua paixão. Observar 2 aves se bicando até morrer. Ou melhor, regozijar-se quando sua própria codorniz matar de bicadas uma outra. Venham amanhã cedo às 7, é quando começamos, diz o velho. Ao saírem, estende-lhes um pedaço grande de haxixe, o melhor do mundo, ele diz, de Herat. No hotel eles experimentam haxixe, enrolando um baseado atrás do outro, e depois dormem feito pedra durante 12 horas. Mansur acorda no segundo grito de oração dos mulais. É 12:30. A oração está começando na mesquita em frente. A de sexta-feira. Mansur sente que não pode continuar vivendo sem a oração de sexta-feira. Precisa ir até lá e chegar a tempo. Ele esqueceu seu shalwar camês em Cabul, a túnica com as calças largas, e fica desesperado. Onde poderia comprar roupas próprias para a oração? Todas as lojas estão fechadas. Ele se enraivece e diz palavrões. Alá, não liga para o modo como você está vestido, resmunga Akbar, bêbado de sono, na esperança de se livrar dele. Eu tenho que me lavar e fecharam a água do hotel. Queixa-se Mansur. Mas não há nenhuma Leila para xingar, e Akbar o manda sair quando ele começa a reclamar. Mas e a água? O muçulmano não pode orar sem lavar o rosto? As mãos e os pés? Mansur continua se queixando. Eu não vou conseguir chegar em tempo. Tem água ao lado da mesquita, diz Akbar, antes de fechar os olhos de novo. Mansur sai correndo com suas roupas sujas de viagem. Como pôde esquecer a túnica numa viagem de peregrinação? E o capelo? Ele maldiz seu próprio descuido enquanto corre para a mesquita azul, para chegar à oração a tempo. Na entrada vê um mendigo com pé disforme, a perna rija, inchada e manchada, terrivelmente infeccionada. Fica no meio da passagem. Mansur arranca o capeto dele. Eu trago depois, ele grita, correndo e segurando o capeto branco acinzentado, com uma camada de suor amarela escura na borda. Ele coloca os sapatos perto da porta da entrada e segue descalço sobre as pedras de mármore lapidadas por milhares de pés descalços. Ele lava os pés e as mãos. Aperta o capelo na cabeça e anda com dignidade para as fileiras de homens deitados, com a cabeça apontando com direção a Meca. Conseguiu. Em dezenas de fileiras, com pelo menos 100 pessoas em cada, os peregrinos estão ajoelhados na enorme praça. Mansur senta-se atrás, seguindo as orações, logo está no meio da multidão. Outras fileiras vão se formando atrás dele. Ele é o único com roupas ocidentais, mas faz como os outros. A testa no chão, a bunda no ar 15 vezes. Ele recita as orações que conhece e ouve o discurso de sexta-feira do Rabbani, uma repetição do dia anterior. A oração acontece perto das barreiras ao redor da mesquita, onde os doentes desenganados ficam na esperança de cura. Eles ficam atrás das grades altas para que não contaminem quem tem saúde. Homens magros e pálidos pedem a Ali que lhes deem força. Há também deficientes mentais entre eles. Um adolescente bate palmas febrilmente.
enquanto o irmão mais velho tenta acalmá-lo. Mas a maioria só fica olhando por entre as barras de ferro com um olhar apagado. E Mansur nunca viu tantas pessoas perto da morte de uma só vez. Doenças e mortes emanam no grupo. Apenas os mais doentes têm permissão de sentar e pedir para Ali os cure. Espremem-se contra a parede da tumba. Quanto mais perto da parede de mosaico azul, mais perto da cura estarão. Daqui a 2 semanas estarão todos mortos, Mansur pensa. Ele cruza o olhar com o do homem de olhos pretos, penetrantes e cicatrizes vermelhas profundas. Os longos braços ossudos têm erupções e feridas que foram coçadas até sangrar. As pernas por baixo da túnica estão na mesma condição lastimável, mas têm lábios bonitos, finos, cor-de-rosa pálido. Lábios como pétalas de uma flor de abricó da primavera. Mansur estremece e desvia o olhar. Para ver a próxima grade, ali estão as mulheres e crianças doentes. Burcas azuis desbotadas com crianças doentes no colo. Uma mãe dorme enquanto a filha mongoloide tenta contar-lhe algo. Mas é como conversar com uma estátua coberta por um pano azul. Talvez a mãe tenha andado por dias descalça para chegar até a mesquita e a tumba de Ali na véspera do ano novo. Talvez tenha carregado a criança nos braços para curá-la. Nenhum médico pode ajudá-la. Talvez Ali possa. Uma outra criança bate com as mãos na cabeça ritmadamente. Algumas mulheres estão apáticas, outras dormem, outras ainda são mancas ou cegas. Mas a maioria veio com seus filhos, na esperança dos milagres de Ali. Mansur sente suas costas gelarem. Dominado pela poderosa atmosfera, ele decide tornar-se uma nova pessoa. Vai se tornar uma boa pessoa e um muçulmano devoto. Vai respeitar e orar na hora das orações. Vai dar esmolas, vai jejuar, vai frequentar a mesquita, não vai olhar uma moça antes de se casar. Vai deixar crescer a barba e vai visitar Meca. Assim que as orações acabam e Mansur faz suas promessas, a chuva começa. Chuva com sol. Os edifícios sagrados e as pedras brunidas resplandecem. Brilham nos pingos da chuva. Mansur corre, encontra seus sapatos e o mendigo, dono do capelo. Lança-lhe algumas notas e atravessa a praça correndo na chuva refrescante. Estou abençoado, grita. Fui perdoado. Estou purificado. A água diz ao impuro, venha cá. O impuro responde, tenho vergonha. A água replica, como poderá se purificar dos seus pecados sem mim? Bem, esse é o fim do capítulo com a viagem, né? Interessante, por essa cultura da romaria, da peregrinação. O chamado de Ali. O próximo capítulo se chama Cheiro de Poeira e seguimos no próximo áudio. Tchau, tchau.